Na manhã de 29 de setembro de 1978, às 5h30 da manhã, uma freira chamada Irmã Vincenza Tafarel subiu as escadas do apartamento apostólico do Vaticano, carregando uma xícara de café. Era o ritual de todas as manhãs, desde que João Paulo I havia sido eleito 33 dias antes. Ela subia, batia à porta, deixava o café e o Papa vinha buscar antes das orações matinais. Era uma rotina simples, estranhamente doméstica, para o homem que governava uma igreja de 800 milhões de pessoas. Mas naquela manhã, a porta não foi aberta. A irmã Vincenza bateu de novo. Chamou pelo nome. Silêncio. Abriu a porta. O Papa estava sentado na cama, com papéis nas mãos, os óculos ainda no rosto, a luz de leitura da cabeceira ainda acesa, como se tivesse morrido a ler. Como se a morte tivesse chegado no meio de uma frase, entre uma linha e outra de um documento que ele estava a estudar durante a madrugada, nas horas em que o Palácio Apostólico estava em silêncio e o Papa podia finalmente pensar sem interrupções. O cardeal Jean Villot, secretário de Estado do Vaticano, foi avisado imediatamente. Era o número 2 do poder eclesiástico, o homem que, em teoria, servia o Papa e, na prática, geria a máquina administrativa mais antiga do mundo ocidental. Villot chegou ao quarto. Ficou algum tempo. E quando saiu, os papéis que estavam nas mãos do Papa tinham desaparecido. Desapareceram também os óculos. A xícara de café na mesa de cabeceira que o Papa não havia bebido, o que por si só era invulgar. Os remédios que João Paulo I tomava regularmente. Uma agenda pessoal. Papéis que estavam numa pasta ao lado da cama. Tudo isso desapareceu do quarto antes que qualquer outra pessoa pudesse ver o que estava ali. Naquela mesma manhã, antes que qualquer médico independente pudesse examinar o corpo, o cardeal Villot ordenou o embalsamamento imediato de João Paulo I. O embalsamamento substitui os fluidos corporais por substâncias químicas que tornam impossível qualquer análise toxicológica posterior. Torna impossível detectar venenos administrados nas horas antes da morte. Torna impossível, em suma, qualquer autópsia que pudesse estabelecer com certeza como o Papa havia morrido. Não houve autópsia. O Vaticano anunciou a morte às 6h40 da manhã. Causa declarada: infarto do miocárdio. Nenhum médico assinou o atestado de óbito naquele primeiro momento. O comunicado foi emitido pela instituição, não por um profissional identificado. E a versão oficial sobre quem havia descoberto o corpo mudou primeiro um secretário masculino. Depois, quando a versão original se tornou insustentável, a irmã Vincenza. Ninguém foi julgado. Não houve investigação oficial. Não houve comissão de inquérito. Não houve processo canônico. A morte do líder de 800 milhões de pessoas, em circunstâncias que qualquer médico forense descreveria como merecendo investigação, foi gerida como um problema de relações públicas, em vez de como uma morte que exigia explicação. A pergunta que permanece sem resposta satisfatória 46 anos depois é esta: o que estava nos papéis que o cardeal Villot fez desaparecer antes de qualquer outra pessoa os ver? E o que estava naqueles papéis que tornava a sua destruição suficientemente urgente para que fosse feita na mesma manhã em que o Papa foi encontrado morto? Para começar a responder a essa pergunta, é necessário entender quem era Albino Luciani antes de ser Papa e o que ele encontrou quando chegou ao Vaticano. Albino Luciani nasceu em 17 de outubro de 1912 em Canale da Gordo, uma pequena aldeia dos Dolomitas no norte de Itália. O pai era operário sazonnário e socialista que emigrava regularmente para a Alemanha e para a Suíça em busca de trabalho e que olhava para a igreja com a desconfiança característica dos trabalhadores italianos do início do século, a desconfiança de quem via a igreja como instituição de poder ao serviço dos proprietários. A mãe era profundamente devota,
com uma fé silenciosa e consistente que organizava a vida doméstica com a mesma naturalidade com que o pai organizava as partidas para o norte. Albino cresceu entre esses dois mundos sem nunca rejeitar completamente nenhum deles. O pai ensinou-lhe que as instituições podiam ser instrumentos de opressão tanto quanto de salvação. A mãe ensinou-lhe que havia dimensões da experiência humana que escapavam à análise social. E ao longo de toda a vida eclesiástica que se seguiu, tentou reconciliar essas duas heranças de uma forma que desconcertava igualmente os conservadores e os progressistas. Era um homem que não cabia facilmente em nenhuma categoria, e isso, numa instituição que funciona por categorias, era em si mesmo uma forma de originalidade radical. Entrou no seminário aos 11 anos. Foi ordenado sacerdote em 1935. Doutorou-se em teologia em Roma com uma tese sobre Antônio Rosmini, um filósofo católico cuja obra havia sido condenada pelo Santo Ofício, uma escolha de tema que sinalizava desde cedo uma relação com a autoridade eclesiástica que não era de submissão reflexiva, mas de discernimento cuidadoso. Tornou-se professor e vice-reitor do Seminário de Belluno, com uma capacidade de ensinar que os alunos descrevem décadas depois como transformadora. Tornava o abstracto concreto, sem sacrificar a profundidade, fazia perguntas difíceis com uma serenidade que as desarmava. Em 1958, João XXIII nomeou o bispo de Vittorio Veneto. Numa época em que bispos italianos viviam em palácios com carros oficiais e motoristas, Luciani circulava de autocarro e ficava em casas paroquiais simples. Quando João XXIII lhe deu uma cruz peitoral de ouro como presente pela nomeação episcopal, Luciani vendeu-a e enviou o dinheiro para assistência a crianças com deficiência intelectual. João XXIII respondeu dizendo que havia ficado feliz. Para Luciani, os símbolos do poder eclesiástico não eram valores em si mesmos. Eram instrumentos. E quando podiam ser convertidos em serviço concreto, a conversão era a escolha óbvia. Não havia conflito moral a resolver, havia simplesmente a distinção entre o símbolo e a substância ganhava sempre. Em 1969, Paulo VI transferiu-o para Veneza como patriarca. Era uma das sés patriarcais históricas da Igreja italiana, e era o posto que havia sido ocupado por Angelo Roncalli antes de ele se tornar João XXIII. A nomeação não passou despercebida aos observadores mais atentos. Em Veneza, Luciani apanhava o vaporetto como qualquer residente comum. Era frequentemente não reconhecido pelos passageiros, o que o divertia genuinamente, e quando era reconhecido conversava sobre futebol, sobre os Dolomitas, sobre os livros que havia lido. Paulo VI criou o cardeal em 1973, e ele continuou a apanhar o vaporetto. Em Veneza, Luciani publicou um livro chamado Illustrissimi, uma série de cartas imaginárias a figuras históricas e literárias, de Dickens a Pinóquio, de Chesterton a Mark Twain, que revelavam um homem com uma cultura literária vastíssima e uma capacidade de comunicar o complexo com simplicidade genuína, sem nunca o tornar raso. Era um livro que chamava a atenção de um tipo de leitor que raramente lia textos episcopais, e que confirmava que Luciani era algo raro no universo eclesiástico, um homem de inteligência excepcional que não precisava de linguagem opaca para se fazer respeitar. Em Veneza, também, numa das mostras de coerência entre valores e actos que caracterizavam Luciani, respondeu a um pedido de donativo para obras da diocese com uma proposta que causou uma surpresa discreta, mas significativa: que os ricos da cidade contribuíssem e que a própria diocese contribuísse com o que tinha. Vendeu ativos não essenciais. E foi suficiente. Era o mesmo método que havia usado para a Cruz de Ouro. Não havia conflito a resolver, havia simplesmente a distinção entre o que era necessário e o que era apenas ornamental. E quando a distinção era clara, a escolha era óbvia. Quando Paulo VI morreu em agosto de 1978, o conclave reuniu-se com dois candidatos favoritos, o cardeal Siri de Gênova,
representando o campo conservador, e o cardeal Benelli de Florença, representando o campo progressista, que se bloqueavam mutuamente sem conseguir os 2/3 necessários. E os votos começaram a mover-se para alguém que ninguém havia antecipado. O cardeal de Veneza, o homem do Vaporeto, desconhecido fora da Itália, que havia sido bispo em 2 dioceses sem nunca ter tocado no centro do poder vaticano. Foi eleito na 4ª votação da segunda manhã, um dos conclaves mais rápidos do século. Quando lhe disseram que havia sido eleito, a reação que os cardeais presentes descreveram não foi de humildade performativa, que é um gesto aprendido e reconhecível, mas de perturbação real. A perturbação de um homem que percebia que a vida que havia construído com tanto cuidado estava prestes a mudar de uma forma que não havia pedido e que não tinha a certeza de poder gerir. Aceitou. Escolheu o nome João Paulo I, homenageando os 2 papas que o haviam formado, João XXIII, que o havia nomeado bispo, e Paulo VI, que o havia criado cardeal. Era uma escolha de gratidão e de continuidade, e também, provavelmente, de humildade. Não queria um nome que soasse a grandiosidade. Recusou a tiara papal, a coroa tripla de ouro e pedras preciosas que os papas usavam desde o século XII. Recusou a sedia gestatoria, o trono portátil em ombros humanos. Pediu uma missa simples. No discurso de inauguração chamou-se colaborador e não soberano, uma palavra que soou estranha nos ouvidos habituados à linguagem monárquica com que os papas comunicavam há séculos. A imprensa mundial apaixonou-se imediatamente. Chamavam-lhe Il Papa del Sorriso, o Papa do Sorriso. O sorriso de Luciane aparecia no meio das frases, quando via uma criança na multidão, quando alguém fazia um gesto inesperado. Era o sorriso de um homem que não estava a representar um papel. O cardeal Basil Hume, de Westminster, disse após a sua morte que havia passado 10 minutos com o Papa e saído convicto de ter estado com um homem de santidade genuína. Não de perfeição eclesiástica. De santidade humana, a qualidade que é difícil de definir, mas que as pessoas que a encontram reconhecem imediatamente. E este homem estava morto 33 dias depois, com os papéis desaparecidos, sem autópsia, com o embalsamamento já em curso antes que o mundo soubesse que havia morrido. Para entender o que havia nos papéis, é necessário entender o que era o Vaticano em 1978 e o que João Paulo I havia descoberto nas suas primeiras semanas de pontificado. O Banco do Vaticano, o Instituto para as Obras de Religião, o IOR, havia sido colocado em 1971 sob a direção de um arcebispo americano chamado Paul Marcinkus. Marcinkus era um homem de quase 2 metros de altura, de uma desenvoltura social que o tornava igualmente à vontade nos corredores do Vaticano e nos círculos financeiros de Nova York, e de uma lealdade pessoal ao Papa Paulo VI, que havia sido o principal factor na sua nomeação. Não tinha formação em finanças. Tinha um doutoramento em direito canônico. E tinha a proteção direta do Papa, o que significava que ninguém questionava o que fazia com o banco sem questionar Paulo VI. O que Marcinkus fez com o IOR ao longo dos anos 70 foi colocá-lo no centro de uma rede financeira, de uma complexidade e de uma opacidade que levaria décadas a ser parcialmente compreendida. O parceiro central dessa rede era Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano de Milão, o maior banco privado da Itália, que os jornais italianos chamavam o banqueiro de Deus pela proximidade que havia cultivado com o Vaticano. A relação entre o IOR e o Banco Ambrosiano funcionava através de empresas fantasma em paraísos fiscais no Panamá, nas Bahamas, no Luxemburgo, que o IOR garantia e que o Banco Ambrosiano financiava, num esquema circular que movimentava centenas de milhões de dólares em destinos que as investigações posteriores só conseguiram traçar parcialmente. O mecanismo era tecnicamente engenhoso na sua brutalidade. O IOR emitia cartas de garantia para empresas fantasma que não tinham ativos reais, garantindo que essas empresas tinham o que não tinham. O Banco Ambrosiano
emprestava dinheiro a essas empresas com base nas garantias do IOR. As empresas usavam os empréstimos para comprar ações do próprio Banco Ambrosiano, inflacionando artificialmente o valor. E o dinheiro real desaparecia nessa circulação, saindo por canais que os investigadores que mais tarde tentaram segui-los descreveram como deliberadamente desenhados para ser impossível de seguir. Quando o Banco Ambrosiano colapsou em 1982, 4 anos após a morte de João Paulo I, o buraco financeiro era de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Dinheiro de depositantes italianos comuns que haviam confiado as suas poupanças ao maior banco privado do país. O Banco do Vaticano pagou 244 milhões de dólares ao Banco Ambrosiano e aos seus credores em 1984, como reconhecimento de responsabilidade moral, nunca de responsabilidade legal. E, isto em que nada. Era a admissão implícita de que o que Marcinkus havia feito com o IOR havia produzido consequências reais para pessoas reais. Era também, em 2 séculos e meio de milhões de dólares de dinheiro da Igreja, a factura mais visível da opacidade financeira que João Paulo I havia querido reformar. Calvi era também membro da loja propaganda do IAP2. A P2 não era uma loja maçônica convencional. Sob a liderança de Licio Gelli, havia se transformado numa estrutura de poder paralela ao Estado italiano, cujo objetivo era controlar os pontos-chave das instituições italianas, os média, a magistratura, os partidos políticos, as forças armadas, o sistema bancário. Quando a polícia encontrou a lista de membros na vila de Gelli em 1981, 3 anos após a morte de João Paulo I, havia 952 nomes: ministros, parlamentares, generais, juízes, diretores de jornais e televisões. E Silvio Berlusconi, então apenas um empresário emergente, com o número de membro 1816. Tudo isso foi descoberto em 1981. Mas os investigadores que reconstituíram a história verificaram que a P2 estava ativa e era conhecida nos círculos de inteligência italianos e americanos desde os anos 70. E que havia dentro do Vaticano, em 1978, pessoas com acesso às informações certas que podiam ter compilado uma lista de membros da P2 com ligações à Igreja. O jornalista britânico David Yallop, que passou 4 anos a investigar a morte de João Paulo I e publicou em 1984, Em Nome de Deus, 6 milhões de cópias em 30 idiomas, reconstituiu com base nas suas fontes o que havia nos papéis da mesa de cabeceira, de Luciani. Os papéis continham uma lista de funcionários vaticanos e eclesiásticos que eram membros da P2. A participação de membros do clero em lojas maçônicas estava explicitamente proibida pelo direito canônico. E os nomes que a lista continha, segundo as fontes de Yallop, eram dos homens mais poderosos da hierarquia: o cardeal Villot, secretário de Estado; o arcebispo Marcinkus, presidente do IOR; o cardeal Baggio, que controlava as nomeações episcopais em todo o mundo; o cardeal Poletti, vigário de Roma. Se esta lista era real, as implicações eram catastróficas. Os homens que controlavam o dia a dia da maior instituição religiosa do Ocidente eram membros secretos de uma organização que a própria Igreja proibia e tinham lealdades paralelas às lealdades que as suas posições exigiam. O padre Diego Lorenzi, secretário pessoal de Luciani, que havia chegado a Roma com ele de Veneza, confirmou em várias entrevistas ao longo dos anos que o Papa havia recebido visitas de funcionários vaticanos com informações sobre o IOR, que havia pedido documentos, que havia estudado esses documentos com a atenção meticulosa que o caracterizava e que havia ficado profundamente perturbado pelo que encontrou. Nas últimas semanas de vida, João Paulo I dormia cada vez menos. Acordava durante a noite para trabalhar. Havia manifestado em conversas privadas um desconforto profundo, não o desconforto abstracto de quem recebe más notícias sobre uma instituição
mas o desconforto de um homem que percebe que o sistema que governa contradiz fundamentalmente os valores que o governam. O que João Paulo I pretendia fazer era claro segundo múltiplas fontes: remover Marcinkus do IOR e iniciar uma reforma financeira com supervisão externa, substituir Villot, como secretário de Estado, pelo cardeal Benelli de Florença, em quem confiava, e agir canonicamente sobre os eclesiásticos membros da Pidóis. Na noite anterior à sua morte, João Paulo I teve uma reunião com o cardeal Villot, que durou mais de 1 hora às 10h30 da noite, uma hora incomum para uma reunião de trabalho. O padre Lorenzi confirmou que a reunião aconteceu. O conteúdo nunca foi revelado. Villot morreu em março de 1979, 6 meses após João Paulo I, sem ter revelado o que havia sido dito naquela hora. Depois da reunião, o Papa foi para o quarto, disse boa noite aos secretários e pareceu calmo, não o tipo de calma de um homem que resolveu um problema, mas o tipo de calma de um homem que tomou uma decisão irrevogável e que se rendeu às consequências. Rezou as completas, a última oração litúrgica do dia. Deitou-se com os papéis nas mãos e a luz acesa. E não acordou. Se este vídeo te fez ver esta história como mais do que um mistério vaticano, se te fez ver o que acontece quando as instituições têm mais interesse em proteger-se do que em ser honestas, partilha-o com alguém que, mereça conhecê-la. Não porque seja uma teoria da conspiração, mas porque os factos verificáveis desta história são perturbadores o suficiente para merecerem atenção sem precisar de especulação. A versão oficial diz infarto do miocárdio. O médico pessoal de Luciani em Veneza, o Dr. Giuseppe da Ros, declarou publicamente que o seu paciente não apresentava risco cardíaco imediato, havia sido examinado antes do conclave, a pressão era razoável, os pulmões limpos, o eletrocardiograma sem arritmias significativas. Outros médicos notaram que a posição do corpo, sentado na cama com papéis nas mãos e óculos no rosto, não era consistente com o infarto fulminante, que tipicamente provoca colapso imediato. E os remédios que desapareceram da mesa de cabeceira? Numa morte natural, os remédios são apenas remédios. Numa morte não natural, os remédios são evidência toxicológica. A distinção entre os dois é exatamente o que uma autópsia forense serve para estabelecer. E a autópsia foi tornada impossível pelo embalsamamento imediato ordenado pelo mesmo cardeal que havia destruído os papéis, que havia tido a reunião de mais de 1 hora com o Papa na noite anterior e que, segundo a tese de Yallop, tinha o seu nome na lista que o Papa havia preparado. David Yallop concluiu que João Paulo I foi assassinado envenenado com um digitálico, um medicamento cardíaco que, em dose excessiva, provoca paragem cardíaca e que, num contexto de embalsamamento imediato, seria impossível detectar. Yallop identificou 6 pessoas com motivo, oportunidade e capacidade para o acto, entre elas Villot, Marcinkus, Calvi, Sindona e Gelli. Foi meticuloso nas suas fontes. Identificou os informadores não pelo nome, mas pela função. Verificou as informações por múltiplas fontes independentes antes de as incluir e distinguiu claramente entre o que sabia e o que especulava. O sucesso editorial do livro, 6 milhões de cópias em 6 meses, foi suficientemente perturbador para o Vaticano para que a reação institucional fosse incomum. O Vaticano respondeu não com uma ação por difamação que teria exigido abrir arquivos que não queria abrir e apresentar provas que contraditassem Yallop. Respondeu encomendando um livro alternativo ao padre John Cornwell, um jornalista e acadêmico inglês com credenciais eclesiásticas suficientes para ser tomado a sério, que recebeu acesso a arquivos vaticanos que Yallop não havia conseguido. O livro que Cornwell publicou em 1989, Um Ladrão na Noite,
chegou à conclusão de que João Paulo I havia morrido de causas naturais, possivelmente de embolia pulmonar, agravada pelo esforço físico e emocional das semanas de pontificado. Mas mesmo Cornwell, que chegou à conclusão que o Vaticano havia encomendado, reconheceu explicitamente no livro que a gestão da morte pelo Vaticano havia sido, nas suas próprias palavras, catastroficamente inadequada. Reconheceu que o embalsamamento imediato havia sido precipitado e desnecessário. Reconheceu que a versão sobre quem havia descoberto o corpo havia mudado de forma inexplicável. Reconheceu que a recusa de autópsia havia criado um vazio de informação que era a causa direta da persistência das teorias sobre morte não natural. O homem que o Vaticano encomendou para refutar Yallop produziu um livro que, enquanto negava o assassinato, confirmava que o comportamento institucional do Vaticano havia sido exatamente o comportamento de uma instituição com algo a esconder. Era o argumento mais forte para a tese de Yallop, e veio do livro que o Vaticano havia encomendado para destruir. Para compreender o peso desta história, é necessário conhecer o que aconteceu depois a cada personagem central. E o que aconteceu é uma das sequências de eventos mais extraordinárias da história europeia do final do século XX. Roberto Calvi, o banqueiro de Deus, foi encontrado morto, em junho de 1982, pendurado sob a Ponte dos Frades Negros, em Londres, Blackfriars Bridge, com tijolos nos bolsos e $15 mil em dinheiro. A polícia londrina classificou inicialmente como suicídio. Um segundo inquérito chegou à conclusão de morte por razão indeterminada, excluindo o suicídio. Em 2002, o processo foi reaberto como homicídio. 5 pessoas, incluindo membros da máfia siciliana, foram julgadas em Itália e absolvidas por insuficiência de prova em 2007. O caso permanece oficialmente sem solução. Michele Sindona, o financista que havia construído a rede que Calvi depois utilizou e que havia recomendado Marcinkus ao Papa Paulo VI, foi condenado em Itália em 1986 pelo homicídio de um magistrado que o havia investigado. 2 dias após a sentença, foi encontrado morto na sua cela na prisão de Voghera. Havia bebido café com cianeto, classificado como suicídio. Nos dias anteriores à condenação, havia indicado aos advogados que pretendia revelar informações sobre as suas conexões com a máfia e com o Vaticano em troca de proteção. 2 dias depois estava morto. Ninguém foi condenado pela sua morte. Licio Gelli, o líder da P2, fugiu para a Suíça quando a lista foi descoberta em 1981. Foi preso. Escapou de uma prisão de alta segurança numa fuga que os investigadores suíços nunca conseguiram explicar completamente. Viveu anos em paradeiro desconhecido com identidades falsas. Entregou-se em 1987. Foi julgado, condenado, recorreu, prescreveu. Nunca passou um único dia efetivo na prisão. Morreu em 2015, aos 96 anos, na sua vila. Paul Marcinkus ficou no comando do Banco do Vaticano até 1989, 11 anos após a morte de João Paulo I. Em 1987, um magistrado milanês emitiu um mandado de prisão contra ele por participação fraudulenta no colapso do Banco Ambrosiano. O Vaticano invocou a imunidade diplomática dos Tratados de Latrão. O mandado não pôde ser executado. Marcinkus ficou 2 anos confinado dentro dos 44 hectares do Vaticano. O Tribunal de Cassação italiano decidiu em 1987 que a imunidade se aplicava. Retirou-se para o Arizona em 1990, onde viveu como padre numa paróquia de reformados, jogava golfe, recusou todas as entrevistas e morreu em 2006 sem nunca ter respondido perante qualquer tribunal. O cardeal Villot morreu em março de 1979, 6 meses após João Paulo I. O homem que sabia o que estava nos papéis, que havia ordenado o embalsamamento, que havia mudado a versão sobre quem descobriu o corpo, que havia tido a reunião de mais de 1 hora com o Papa na noite anterior, estava morto 6 meses depois.
com tudo o que sabia, levado. Este é o conjunto. Não os elementos isolados, porque cada elemento isolado pode ser explicado de outra forma. O conjunto. Um papa encontrado morto com papéis nas mãos. Os papéis desaparecem. Não há autópsia. O embalsamamento é ordenado antes de qualquer exame forense. A versão sobre quem descobriu o corpo muda. O cardeal que destruiu as evidências morre 6 meses depois. O banqueiro da rede que o Papa queria reformar é encontrado morto sob uma ponte com tijolos nos bolsos. O financista que construiu essa rede é envenenado no café 2 dias após ser condenado. O arcebispo que o Papa queria remover do banco morre sem nunca ter respondido perante nenhum tribunal. O líder da loja maçônica que infiltrou as instituições italianas e o Vaticano morre de velhice na sua vila. Este conjunto, mesmo sem prova definitiva de assassinato, é extraordinário. É o conjunto de eventos que se esperaria de uma história em que o poder decide, por vias que podem ou não ter incluído violência direta, que certas revelações não devem acontecer. Para compreender a escala do que estava em jogo, é necessário entender o contexto da Itália de 1978. Os anni di piombo, os anos de chumbo, eram um período de violência política que não tem paralelo na história de nenhuma outra democracia ocidental do pós-guerra. Magistrados eram assassinados. Em março de 1978, 5 meses antes da morte de João Paulo I, o ex-primeiro-ministro Aldo Moro havia sido sequestrado pelas Brigadas Vermelhas, mantido cativo 55 dias e assassinado. O seu corpo foi encontrado no porta-malas de um carro no centro de Roma, a igual distância simbólica entre a sede da democracia cristã e a sede do Partido Comunista. A P2 operava neste contexto como estrutura de poder paralela, com ligações documentadas à CIA, a serviços de inteligência de múltiplos países e a grupos de extrema-direita que usavam a violência como instrumento político. O dinheiro que fluía pelo IOR não era apenas corrupção ordinária. Parte foi para a Solidarnosc polaca, com o apoio implícito de serviços de inteligência ocidentais, parte foi para grupos de extrema-direita latino-americanos, parte simplesmente desapareceu. Neste quadro, um papa que queria reformar o IOR e tornar pública a lista de membros da P2 na igreja não era apenas um reformador eclesiástico. Era uma ameaça a uma arquitetura de poder que atravessava continentes e que tinha muito mais em jogo do que carreiras eclesiásticas. João Paulo II, eleito 2 semanas após a morte de João Paulo I, herdou este sistema. O Papa polaco, que sucedeu ao Papa sorridente, era um homem de características completamente diferentes. Fisicamente imponente, politicamente astuto, com uma visão geopolítica que tornava a batalha contra o comunismo soviético o eixo central do seu pontificado. E nessa visão, a rede Calvi-Marcinkus não era apenas corrupção financeira, era também um instrumento de financiamento da Solidarnosc polaca que servia os objetivos que João Paulo II considerava prioritários. A opacidade do IOR, que para João Paulo I era um problema moral urgente, era para João Paulo II um instrumento estratégico com utilidade real. Marcinkus permaneceu no IOR até 1989, 11 anos após a morte de João Paulo I, um ano depois do colapso do Banco Ambrosiano e dos 244 milhões de dólares pagos como responsabilidade moral. As reformas que João Paulo I queria implementar em semanas levaram décadas. Bento XVI criou em 2010 a Autoridade de Informação Financeira do Vaticano, a reforma que João Paulo I havia querido implementar em 1978, 32 anos depois. Francisco aprofundou a reforma e, em 2023, o cardeal Ângelo Bexio foi condenado por um tribunal vaticano a 5 anos e meio de prisão por desvio de fundos. A primeira condenação de um cardeal por um tribunal da própria Igreja em toda a história. 45 anos após João Paulo I morrer com papéis nas mãos,
o Vaticano estava finalmente a fazer parte do que ele pretendia fazer em 33 dias. A ironia histórica não precisa de comentário, mas merece ser observada. O sistema que resistiu às reformas de João Paulo I durante décadas, que protegeu Marcincos com imunidade diplomática, que nunca julgou ninguém pela gestão da morte de um papa, acabou por ser reformado pelos próprios papas que o sucederam, porque o custo de não reformar se tornou, eventualmente, maior do que o custo de reformar. Esse é sempre o momento em que as instituições mudam. Não quando é certo mudar, mas quando o custo de não mudar se torna insuportável. João Paulo I foi beatificado pelo Papa Francisco em setembro de 2022. A investigação canônica que precedeu a beatificação concluiu que havia morrido de causas naturais. Essa investigação foi conduzida pela mesma instituição que, em 1978, havia recusado a autópsia, destruído as evidências do quarto e embalsamado o corpo antes de qualquer exame forense. Não que isso tornasse a conclusão necessariamente falsa à morte natural, é uma possibilidade que os investigadores sérios não descartam, mas torna a sua autoridade epistêmica mais limitada do que a de uma investigação conduzida por uma entidade independente teria. A questão honesta não é apenas se João Paulo I foi assassinado. É o que o comportamento do Vaticano nas horas seguintes à morte revela sobre a instituição que o rodeava, independentemente de como morreu. Se não havia nada a esconder, por que o embalsamamento antes de qualquer exame médico? Por que a versão sobre quem descobriu o corpo mudou? Por que desapareceram os papéis, a xícara, os óculos, os remédios? Por que o Vaticano nunca permitiu uma autópsia independente, mesmo quando enfrentou acusações públicas durante décadas? Há uma forma de responder a estas perguntas que não exige concluir que houve assassinato. É a forma que os historiadores que estudaram a cultura institucional do Vaticano do século XX descrevem como o reflexo automático de uma instituição que aprendeu, ao longo de séculos, que a opacidade é mais segura do que a transparência. Que o controlo da narrativa é mais importante do que a verdade da narrativa. Que revelar o que está errado dentro é sempre mais perigoso do que gerir externamente a percepção de que está tudo bem. Uma instituição que funcionou durante séculos por esse princípio não muda o reflexo numa manhã, mesmo que o reflexo, naquela manhã específica, tivesse consequências que ninguém havia antecipado completamente. Esta é, talvez, a interpretação mais perturbadora de todas. Não porque exija um assassinato premeditado com um plano central e executores identificados, mas porque exige apenas que uma instituição tenha feito o que sempre fez proteger-se e que o custo dessa proteção tenha sido, desta vez, a impossibilidade permanente de saber como o seu líder havia morrido. O que sabemos com certeza: João Paulo I morreu 33 dias após a eleição. Não houve autópsia. As evidências desapareceram. O homem que as destruiu morreu 6 meses depois. O banqueiro da rede que o Papa queria reformar foi encontrado morto com tijolos nos bolsos. O financista que construiu essa rede foi envenenado 2 dias após ser condenado. O arcebispo que o Papa queria remover do banco nunca respondeu por nada. O líder da loja maçônica morreu de velhice. E as reformas que o Papa queria implementar em semanas chegaram 42 anos depois. Há um personagem desta história que raramente recebe a atenção que merece: a irmã Vincenza. A mulher que encontrou o Papa morto, que viveu com o que havia visto naquela manhã de setembro, foi afastada do Vaticano nas semanas seguintes. Devolvida ao convento, longe de Roma, longe dos jornalistas, longe de qualquer capacidade de dar a sua versão dos eventos de forma organizada. Ao longo dos anos seguintes, deu algumas entrevistas em que confirmou versões dos eventos que contradiziam a narrativa oficial vaticana sobre quem havia estado no quarto, sobre a posição do corpo, sobre o que havia visto na mesa de cabeceira. As suas declarações foram tratadas com a mistura de desconfiança institucional e de condescendência, que é o tratamento padrão reservado a testemunhas inconvenientes em qualquer instituição de poder.
Morreu em 2001, 23 anos após aquela manhã de setembro. A mulher que encontrou o Papa morto nunca foi objeto de uma investigação formal que tomasse o seu testemunho de forma sistemática. As suas memórias, como as de Vilote, como as de Marcinkus, como as de Calvi, como as de Sindona, estão agora fechadas para sempre. A janela para saber o que realmente aconteceu na manhã de 29 de setembro de 1978 foi se fechando, pessoa por pessoa, ao longo de décadas, até que o que resta é apenas o conjunto dos factos verificáveis e a pergunta que eles levantam, mas não respondem. O que não sabemos, o que estava escrito nos papéis. Se havia alguém no quarto antes da irmã Vincenza. Se o café que não foi bebido tinha algo diferente. Se o infarto foi espontâneo ou induzido. E nunca saberemos. Porque as respostas foram deliberadamente tornadas impossíveis na noite de 28 para 29 de setembro de 1978. E porque ninguém foi julgado. A história de Albino Luciani é a história de um homem que passou a vida a tentar ser coerente entre o que acreditava e o que fazia. Que vendeu a cruz de ouro porque era a coisa óbvia. Que apanhava o vaporeto porque era o transporte que havia. Que leu os papéis sobre as finanças vaticanas com a mesma atenção com que lia Dickens e Chesterton. E que depois de uma reunião de mais de 1 hora com Vilote numa noite de setembro rezou as completas e se deitou com os papéis nas mãos. O sorriso que lhe deu o apelido de Papa Sorridente não era ingenuidade. Era o sorriso de um homem que havia passado 65 anos a entender a condição humana com toda a sua complexidade, a pobreza dos Dolomitas, a teologia de Rosmini, as contradições de uma igreja que amava profundamente e via com lucidez e que havia chegado à conclusão de que no meio de tudo isso havia qualquer coisa que merecia o sorriso. Um homem que havia chegado ao papado sem o querer, que havia encontrado dentro o que havia encontrado, que havia decidido agir e que morreu antes de poder agir. Esse homem foi beatificado. A rede que o rodeava foi, em grande parte, nunca julgada. E os arquivos de setembro de 1978 continuam parcialmente fechados. O que aconteceu naquele quarto pode nunca ser completamente conhecido. Mas o que aconteceu nas horas seguintes, a destruição sistemática das provas, o embalsamamento imediato, a versão oficial que mudou, o silêncio de décadas, isso é conhecido. E o que é conhecido é perturbador o suficiente para que a pergunta continue a merecer resposta. Mesmo que a resposta nunca chegue. Mesmo que o silêncio seja, no final, o único documento que o Vaticano produziu sobre a morte de João Paulo I, que nunca foi contestado. Há algo que é necessário dizer sobre este episódio da história da Igreja que raramente é formulado com a precisão que merece. A questão não é se o Vaticano assassinou João Paulo I. A questão é que o Vaticano destruiu deliberadamente as condições que permitiriam responder a essa pergunta. E que destruiu essas condições na manhã da morte, antes de qualquer investigação, antes de qualquer consulta, antes de qualquer processo que não fosse o processo interno de uma instituição, a gerir uma crise de uma forma que ela própria havia aprendido a gerir ao longo de séculos. E que, ao fazê-lo, produziu a única coisa que era garantida produzir, a impossibilidade permanente de saber a verdade. E a possibilidade permanente de a perguntar. 46 anos depois, a pergunta ainda está aqui. E o silêncio, como sempre, diz algo. A pergunta sobre se João Paulo I foi assassinado é uma pergunta que não pode ser respondida com certeza. As provas foram destruídas de forma demasiado eficaz para que qualquer conclusão definitiva seja possível. E é possível que João Paulo I tenha morrido de causas naturais agravadas pelo estresse extraordinário de descobrir, em 33 dias, o estado real da instituição que havia herdado. Esta é uma possibilidade que os investigadores sérios não descartam. Mas há uma pergunta diferente que pode ser respondida com certeza. E é a pergunta que a forma como o Vaticano gerenciou as horas seguintes à morte levanta, independentemente de qual foi a causa da morte.
A pergunta é esta: que tipo de instituição destrói as provas antes de saber se precisa de as destruir? Que tipo de instituição embalsama o corpo antes de qualquer exame médico? Que tipo de instituição muda a versão sobre quem descobriu o corpo quando a versão original se torna insustentável? Que tipo de instituição recusa durante décadas uma autópsia independente, mesmo quando enfrenta acusações públicas de ter encoberto um assassinato? A resposta a essas perguntas não requer um assassinato para ser perturbadora. Requer apenas uma instituição que havia aprendido, ao longo de séculos, que o controlo da informação é mais valioso do que a verdade. Uma instituição que naquela manhã de setembro aplicou esse princípio com uma eficácia que tornou impossível saber o que havia acontecido. E que, ao tornar impossível saber, tornou possível perguntar para sempre. João Paulo I morreu 33 dias após ser eleito Papa, com papéis nas mãos. Os papéis desapareceram. Ninguém foi julgado. E 46 anos depois, a pergunta que aqueles papéis continham o que estava escrito, para que serviam, o que teriam mudado se alguém os tivesse lido antes que desaparecessem, é a única coisa que sobreviveu intacta daquela noite. A pergunta que nenhum arquivo fechado pode responder. E que o silêncio, ao não a responder, mantém viva. Se chegaste até aqui, tens 46 anos de perguntas sem resposta dentro de ti agora. Comenta aqui embaixo qual o momento desta história que mais te perturbou. Não por espetáculo. Porque as histórias que perturbam são as histórias que mudam a forma como pensamos sobre o poder e sobre o que acontece quando o poder não tem limite. E esta história merece ser pensada.